Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo, no vosso lar ou em qualquer parte onde nos encontrar, em qualquer parte do mundo, nós vos saudamos com a bendita e gloriosa paz deste glorioso e maravilhoso Salvador, Jesus Cristo. De novo, nós vamos ministrar a Santa Escritura e queremos dar a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. E hoje, como sempre, é um dia de boas novas. Vamos falar do noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. De maneira que prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Rendemos a Deus Pai o louvor e a adoração que somente a Ele pertence. E Ele se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviou o seu Filho à Terra para dar a sua vida em nosso resgate. E o Filho nos enviou o seu Espírito Santo para nos encaminhar, nos ensinar no caminho do céu. Portanto, este glorioso e magnificente Senhor revelou-se em carne na terra. Veio dar a sua vida em nosso resgate para nos comprar com o seu próprio sangue, como está escrito em Atos 20 e verso número 28. Como já foi anunciado, nós vamos falar neste dia, ou meditar, melhor dito, no capítulo 24 do livro de São Mateus. Este capítulo 24 tem feito correr muita tinta em muitos comentários e muitos livros. Nós vamos trazer uma mensagem para evitar dificuldades àqueles que não têm tido a oportunidade de perceber o que ali está gerado. Esta passagem das Santas Escrituras é para muitos motivo de confusão sobre se a Igreja passará ou não pela grande tribulação. Esteja, portanto, atento à mensagem, porque creio que será de esclarecimento sobre este assunto e creio que não vai ficar qualquer dúvida. E assim, o que vai ser dito, creio que não deixa lugar para mais especulações. Contudo, cada um de nós é livre para poder dar-lhe o seguimento que entende. Mas, segundo a Santa Escritura, nós queremos assim. O que vai ser explicado não vai deixar dúvidas de que a Igreja de Cristo, militante dos últimos dias da hora da graça, não vai passar pela grande tribulação. Portanto, fique atento à mensagem, porque nós vamos falar sobre diversas coisas em todo o capítulo, mas vamos salientar acerca dos escolhidos, dos lavados e dos deixados. E agora nós vamos orar a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez estamos na presença do Senhor e queremos exaltar o seu santo e bendito nome. É maravilhoso, onde o Senhor está, aleluia, há bênção, há alegria, há paz, há gozo para a nossa alma, bendito seja o Senhor. E Ele prometeu estar onde estiver o seu servo, glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus. Nós queremos exaltar o nome do Senhor e queremos lhe dar toda a glória, porque Ele é o Rei da glória, Ele é aquele que remiu a nossa alma no Calvário, aleluia, nos resgatou com o seu precioso sangue e nos trouxe para a sua companhia. Por isso nós estamos felizes por estar na presença do Senhor. Ele enche o universo e também enche o nosso coração. Glória ao nome do Senhor. E também quer encher o seu. Aleluia. Também o quer abençoar. Se você é uma pessoa que não tem alegria, que não tem esperança de um dia estar com o Senhor, Ele quer lhe dar hoje. Hoje mesmo
mesmo, aleluia. O Senhor quer abençoá-lo, quer entrar no seu coração e fazer em si morada, aleluia. Porque diz a sua palavra que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta do seu coração, Ele entra, fica com Ele, fiará com Ele e será o seu companheiro e o seu melhor amigo. Vamos orar para que isto seja feito na sua vida, glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aleluia, como nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque, Senhor, tu é que tens sido o nosso melhor amigo, aleluia, e continuas a ser, aleluia. Tu és aquele que não mudas e nunca mudarás. Bendito seja o teu grande nome. Obrigado pela tua presença na nossa vida cada dia, pela nossa salvação, pelo teu precioso sangue que tu derramaste no Calvário por nós. Obrigado, Senhor, porque nos resgatastes da vã maneira de viver, iluminastes nosso entendimento e nos tens dado um lugar na casa do Pai, aleluia. E é para lá, Senhor, que nós estamos caminhando cada dia e queremos, ó Senhor, aleluia, estar contigo para todo sempre. Meu Senhor, abençoa o teu servo, inspira, ó Senhor, guarda, ó Senhor, na mensagem, Senhor, que vai apresentar, Senhor, ilumina, ó Senhor, aleluia, glória ao teu nome. Aqueles que nos ouvem, Senhor, o seu coração, a sua mente, aleluia, sejam iluminados pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como tem sido dito neste dia, nós vamos meditar no capítulo 24 de São Mateus. Se você tem a Bíblia Sagrada, siga a leitura. Se não, olhe para o screen da sua televisão ou do seu computador e vai ver e vai acompanhar-nos em todo o capítulo de Mateus 24. Amém. Assim diz a palavra de Deus em São Mateus 24, verso 21, verso 1 ao verso 51. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos viram em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quando se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando depois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está num lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixe atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado.
Porque então haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Se vos disserem que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem e vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Até ao dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento do seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os estimulantes, virá o Senhor daquele servo, num dia em que ele não o espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Até aqui a leitura da Santa Escritura. A mensagem que tem sido anunciada em Mateus 24 vai ser salientada na parte dos escolhidos, dos levados e dos deixados. Este é o problema do capítulo 24 de São Mateus. Se este problema for resolvido, então está tudo resolvido.
que o Senhor nos dê a graça de explicar aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Prepare o seu coração, evite o comentário, não aflija a sua alma com palavras que não deve dizer, mas atente para aquilo que está escrito e que já ouvimos. Antes da meditação deste dia, devemos ter em consideração o seguinte, que este ministério não crê que devemos espiritualizar as profecias, mas compreendê-las de maneira simples como estão escritas, ou seja, a interpretação literal onde nos for possível. Porque se dermos um valor diferente às palavras que se leram, teremos o resultado desse valor que lhe demos. Ou seja, se espiritualizarmos o que é natural e compreensível, teremos problema de interpretação. Por exemplo, Jesus disse, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras significa guerras e rumores de guerras. Não tem outra interpretação, nem pode ser espiritualizado. Portanto, guerras significa reino contra reino e nação contra nação. E além disto, virá o sofrimento das pessoas por causa dessas guerras e destruição das coisas materiais e mortes. Não se pode alterar o significado deste assunto que foi acabado de dizer. E naturalmente precisamos de discernir e distinguir os símbolos e os objetos, os quadros, os tipos que se nos apresentam nas profecias, etc. E o que vai ser dito é o que creio ser correto e também uso dizer que não sou dogmático. Neste capítulo 24 de Mateus, tem uma leitura de 5 partes distintas e diferentes no conteúdo profético, ou seja, primeiro a reação dos discípulos sobre a destruição do templo e as 3 perguntas a Jesus e a resposta dele. Nós temos isso desde o verso 1 até ao verso 14, que culmina com a pregação do Evangelho por todo o mundo. Segundo, nós temos a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, e a grande tribulação entre os versos 15 ao verso 29. Isto se dá no meio da semana da grande tribulação. Terceiro, a segunda vinda de Jesus para a Terra encontra-se nos versos 29 a 35. Em quarto lugar, a exortação à vigilância encontra-se nos versos 36 a 44. E em quinto lugar, e por último, a ocupação dos servos na obra de Deus até que o Senhor volte, até ao verso 51. Entretanto, se fôssemos a meditar em toda esta revelação, poderíamos ter um grosso volume para meditar e não é a nossa intenção. A nossa intenção é meditar particularmente sobre os tempos do cumprimento destas Escrituras. A razão de mencionar o tempo do cumprimento destas Escrituras é que este assunto tem vindo a dividir a Igreja de Cristo de tal modo que se tem tornado em pelo menos 5 grupos diferentes e por vezes com críticas honestas e lutas de uns contra os outros, mas particularmente 3. Uns creem que a Igreja passa pela grande tribulação, outros pensam que passam por metade da Igreja passa por metade da tribulação e outros pensam que a Igreja não passa pela grande tribulação. Precisamos de, como cristãos, nos sabermos conduzir neste santo caminho, evitando ofender ou desprezar os outros que não creem como nós, a menos que sejam falsos profetas, os quais devem ser expostos. E o que vai ser dito é um pouco do que creio ser correto no panorama profético das Santas Escrituras, porque também no princípio deste ministério eu não sabia tudo como hoje compreendo
a leitura bíblica e sua interpretação. E desde o princípio deixo aqui a minha humilde maneira de ver este assunto, que sobre profecia não devemos ser dogmáticos, a não ser o que já foi cumprido, podemos afirmar, etc. Por exemplo, as profecias cumpridas sobre o nascimento e sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é um assunto cumprido e narrado nas Santas Escrituras, portanto, é uma afirmação peremptória. E também na destruição do templo, 37 anos após a morte de Jesus Cristo, já foi cumprido, portanto, é história. O resto é profecia, o resto da profecia é relacionado com a pregação do Evangelho, história e tempo da sua volta para a Terra. Então temos que Jesus Cristo veio a este mundo salvar os pecadores, cumprindo o que nele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo isso é história profética cumprida. Eu posso dogmatizar isso porque foi isso que o Senhor disse que importava que se cumprisse nele. E assim se cumpriu. Ele também disse que não haveria de ficar ali pedra sobre pedra que não fosse derribada naquele templo, etc. E assim aconteceu no ano 70, 37 anos após a morte e a ressurreição de Jesus. Isso aconteceu por Tito, um general romano com o exército romano. Entretanto, eu creio e tenho aprendido ao longo da vida que Mateus 24 é na profecia uma das passagens bíblicas mais difíceis de interpretação e que tem causado muitos e variados comentários que alguns deles não se podem aceitar por serem de cariz religioso e espiritualizado. E uma das causas que se tem tornado difícil a sua interpretação está no verso 24 sobre os escolhidos ou eleitos. Quem são esses eleitos ou os escolhidos, visto que as duas palavras se aplicam tanto a Israel como à Igreja? E é aí que é preciso ter cuidado, vendo o contexto. Estes escolhidos têm feito correr muita tinta e dado duas interpretações diferentes e das dificuldades de quase todo o resto do capítulo. Uns afirmam que eles representam Israel e outros ensinam que representam a Igreja. E por essa causa, ela então terá de passar pela grande tribulação. Pois bem, segundo o que se compreende de todo o resto, de todo o texto sagrado, há aqui duas coisas a considerar antes de continuar. Primeiro, Mateus 24. E segundo o que se compreende, em parte alguma tem o arrebatamento da Igreja. Em parte alguma tem o arrebatamento da Igreja, nem a Igreja passando pela grande tribulação. Segundo, Mateus 24 tem sim a resposta de Jesus aos seus discípulos sobre a sua segunda vinda para a terra e os sinais que precedem essa segunda vinda. Eu falo segunda vinda porque o Senhor manifesta-se 3 vezes. Primeiro, Ele veio para morrer e ressuscitar, para nos salvar. Fez a eterna redenção. Segundo, Ele vem arrebatar a sua igreja que não está aqui. É um assunto diferente. E em terceiro lugar, chamada a segunda vinda de Cristo para a terra, Ele vem e todo o olho o vai ver. O que não acontece no arrebatamento da igreja, porque os servos de Deus vão ter com Ele as nuvens. Ora bem, e partimos do princípio que, segundo os mais avaliados escritores e teólogos, aprende-se que em Mateus 24 temos vários aspectos da profecia para o tempo do fim, mas não o aspecto do arrebatamento da Igreja de Cristo. Portanto, esta exposição bíblica é baseada no facto de que Mateus 24 nada tem a ver com o arrebatamento da Igreja, mas sim com Israel, e é aviso para a Igreja enquanto está na terra em todas as gerações e particularmente a última Igreja militante antes
de Nosso Senhor vir para a terra será tirada da terra 7 anos antes. De maneira que, partindo deste princípio, que eu creio que estou correto, então teremos uma explicação completamente diferente daqueles que pensam que a Igreja terá de passar pela grande tribulação, porque aqui não está nenhum arrebatamento. Portanto, esta é a segunda vinda de Jesus para a terra para exercer o juízo e dar cumprimento ao milénio. Nada tem a ver com o arrebatamento da Igreja. O arrebatamento da Igreja, com a ressurreição dos mortos em Cristo, em todo o tempo do cristianismo, é um evento diferente, totalmente diferente deste evento que lemos em Mateus 24. E está narrado em João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 50 a 58 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e não em Mateus 24. Se isto for seguido, então evitaremos os comentários sem fundamento da revelação profética. Em termos gerais, o que diz Mateus 24? Em primeiro lugar, como já foi dito, a reação dos discípulos à revelação de Jesus sobre a destruição do templo, com 3 perguntas. Diz-nos: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Este fim deve ser entendido como fim da era da graça de Deus e não fim do mundo como muitos o imaginam, que o mundo vai acabar. Não, este é o fim de uma era, fim da graça de Deus. Jesus deu a resposta nos 5 aspectos que temos lido, 5 aspectos gerais já acima mencionados e em detalhe. Nós neste estudo vamos apenas mencionar um pouco no aspecto geral, devido ao tempo, porque teríamos que ter muitas e muitas horas de meditação. Primeiro, a destruição do templo é um facto histórico no ano 70 da nossa era, pelo exército romano comandado pelo general Tito. Segundo, Jesus disse que primeiro viriam falsos profetas e que os seus discípulos deveriam se acautelar. Isto tem havido ao longo da história da Igreja e particularmente para o tempo do fim da Era da Graça. E ao longo da história da Igreja e em nossos dias, isto tem acontecido, muitos até se têm intitulado de Cristos, de Messias. Terceiro, Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas que tudo isso seria o princípio de dores. Verso 8. Estas palavras sobre o princípio de dores referem-se à ilustração do tempo bíblico comparado com uma mulher que está para dar à luz uma criança. E servem para nos fazer compreender da proximidade do cumprimento da profecia neste tempo. Neste caso, o tempo do princípio de dores é o tempo dessas calamidades mencionadas, de guerras, terremotos, que ao longo da história têm acontecido, mas que para o fim da graça de Deus são mais acentuados. Realmente, ao longo da história tem havido muitas e variadas guerras e calamidades, e muito acentuadas no século XIX e XX, com 2 guerras mundiais, e alguns pensam que Mateus 24, 6 a 8 se junta a Apocalipse capítulo 6. Nós aqui não queremos dessa forma. Mas que este princípio de dores tem sido acontecimentos atuais, por serem do tempo do fim e antes do arrebatamento da Igreja. Princípio de dores. O facto é que em Apocalipse 6 revela grandes dores de parte, não é princípio de dores, revela grandes dores com a morte de 1/4 da população da Terra. Isso não é princípio de dores, isso são dores horríveis da grande tribulação. Nesta primeira parte de Mateus 24, 1 a 14, além de termos a apostasia, nos versos 10 a 13, temos também a expansão do Evangelho por todo o mundo como último sinal antes da vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento da Igreja. E creio que somente quando o Evangelho chegar a todo mundo, em termos gerais, então virá o fim. Não é o fim do mundo, como disse, mas o fim de uma era, fim da era da graça. Tempo da Igreja na Terra, porque somente no tempo da graça de Deus a Igreja prega o Evangelho. Portanto, com o cumprimento de Mateus 24, verso 14, a Igreja será arrebatada ao céu. E como foi dito, o arrebatamento da Igreja não se encontra em Mateus 24, mas queremos que quando se cumprir Mateus 24, 14, o arrebatamento se dará exarado em diversas escrituras, como acima já foi dito. Portanto, vamos ao segundo aspecto. Mateus 24, 15 a 29. A abominação da desolação e a grande tribulação e fuga dos judeus. Dentro de momentos vamos voltar. Tomemos atenção no seguinte, que Jesus Cristo disse em Mateus 24, verso 16, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. No verso 20, diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, etc. De maneira que nós temos que compreender que a Judeia não é nenhuma cidade. A Judeia é um grande e enorme pedaço de terra. Aqui está a Judeia e aqui está Jerusalém. Portanto, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Portanto, está a falar a pessoas que estão a cumprir a lei de Moisés nesse tempo, que é a última semana profética de Israel. Os que estiverem na Judeia, não é os que estiverem fora, mas os que estiverem na Judeia, portanto é povo judeu e não a Igreja. A Igreja é formada até ao arrebatamento, eu creio, por 99,9% de pessoas que vieram dos gentios e alguns judeus. Portanto, os que estiverem na Judeia são judeus. E a fuga deles, o Senhor disse para orar para que não fosse no inverno nem no sábado. Porquê? Porque eles só podem andar cerca de 1 quilómetro no sábado. Este segundo aspecto da meditação inclui São Mateus 24, verso 15 ao verso 29, onde se encontra a grande tribulação, em especial gerada no verso 21 e verso 22, que diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. De maneira que o verso número 15 diz estas palavras, quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está num lugar santo, quem lê atenda. Portanto, isto é para judeus e para o templo, com os judeus já reconstruído, oferecendo os sacrifícios, e o anticristo proibindo os sacrifícios no templo. Nada tem a ver com a Igreja, mas sim com Israel, com os judeus. E se nós não seguirmos esta visão de que este assunto já é no meio da grande tribulação, conforme está escrito na Sagrada Escritura, em Daniel capítulo 9, se nós não seguirmos esta interpretação, nós teremos sempre problemas. Nesta parte das Escrituras temos 3 assuntos muito importantes para o nosso estudo. Vamos, contudo, apenas abordá-los para podermos incluir todo o capítulo nesta meditação. Naturalmente, devido às posições de vários grupos de cristãos sobre o tempo do arrebatamento da Igreja, também as dificuldades de interpretação da profecia tomam o seu lugar. Nós queremos que quando se cumprir Mateus 24, 14, na pregação do Evangelho por todo o mundo,
e queremos que isso é em termos gerais e não individuais, então se dá um arrebatamento da Igreja e começa a grande tribulação. E o facto é que nesse tempo, e devido ao caos universal que o arrebatamento da Igreja vai criar em todo o mundo, então, segundo a Escritura, se revelará o Anticristo, o chamado homem da falsa paz humana, de Daniel 9, 26 e 27, e João 5 e verso 43, que os judeus vão aceitar como seu Messias. Jesus disse algo: se outro vier em seu próprio nome, a ele aceitareis, mas a mim não me aceitais. Portanto, este é um assunto compreensivo. É para judeus, é para Israel, é para o templo e nada tem a ver com a Igreja. Esse homem da falsa paz se vê também em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, para governar o mundo, em conjunto com o falso profeta, como diz em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 8. Eu pergunto, por que é que este homem se vai manifestar e trazer uma falsa paz? É porque o mundo estava em guerra, e de tal forma que 1/4 da população do mundo vai morrer. Apocalipse capítulo 6. E estas escrituras de Mateus 24, 15, expressamente referem-se ao meio da grande tribulação, com o anticristo dessecrando o templo de Deus já reconstruído. No verso 15, Jesus se refere à abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, em Daniel 9, 27 e Daniel 12 e verso 11. E que Paulo também falou em 2 Tessalonicenses 2 e verso 4, ou seja, o anticristo e o seu ídolo no templo de Deus. Muita gente não vai compreender, ou não quer compreender, o caos universal que causará cerca, digamos, 1/4 da população do mundo saindo da Terra. Não fazem uma ideia do caos, dos problemas e até guerras que se iniciam imediatamente. Não fazem uma ideia. Nós temos um DVD na internet que fala sobre isso. Procure ver o caos universal. E quando isto acontecer, no meio da última semana profética de Israel, de Daniel 9, 24 a 27, então segue-se a grande tribulação para o povo judeu e para o mundo. E o povo judeu que estiver na Judeia terá que fugir para os montes. Mateus 24 e verso 16. E o aviso divino continua nos versos 17 e 18. É tempo de fugir e nem sequer olhar para trás, nem subir ao telhado. O telhado não é como telhado de telhas, era terraços lá em Israel. Ou de voltar a casa, é tempo de fugir e muito rápido. Este povo da Judeia é especificamente judeu e não é a Igreja de Cristo. E a razão de terem de fugir é por causa da invasão da sua terra por tropas inimigas. Jerusalém, como está escrito em Zacarias 14, vai ser invadida por todas as nações e é o próprio Cristo que as vai trazer ali para entrar em juízo com elas. E outra razão de fugirem para os montes é porque a grande tribulação está sendo intensificada em Israel por os judeus se revoltarem contra o anticristo devido a ter dessecrado o templo do Senhor. Não ponha qualquer dúvida. Os judeus vão se revoltar contra o anticristo, mas ele era seu amigo. Ele veio defender Israel com um plano de paz, mas tornou-se seu amigo quando dessecrou, tornou-se seu inimigo quando dessecrou o templo. E aí vai haver guerra mesmo. E a partir daqui, a grande tribulação se intensifica e toma o seu lugar na história de Israel e do mundo, como nunca antes, e para salvarem alguns, eles terão que fugir de novo. Um facto importante para se ter em conta é o seguinte, que esta fuga do povo judeu
somente se dá quando a abominação da desolação acontecer com o Anticristo. Portanto, não se relaciona com outro tempo, senão com o tempo do fim, e maiormente a partir do meio da semana da grande tribulação, com a desecração do templo pelo Anticristo. Este é o caso e tempo específico, como também narra Marcos, em Marcos 13, verso 14 ao verso 30. Fogem para os montes. Em Mateus 24, verso 20, Jesus disse para orarem para que essa fuga se não desse no inverno nem no sábado. A razão disto, como já foi dito, é que a lei de Moisés estará de novo a ser cumprida em Israel, ou seja, a última semana profética de Israel, que nunca foi cumprida. Daniel 9, 24 a 27. E essa lei de Moisés estará em vigor. E os judeus no sábado só podem andar cerca de 1 quilómetro. Portanto, não está a igreja aí, mas está Israel. Este é outro pormenor, é Israel e não a igreja. Entretanto, em Lucas 21, verso 20 e verso 21, também nos fala da fuga dos que estiverem na Judeia e do cerco de Jerusalém. E os que estivessem na cidade deveriam sair. Mas a história é um pouco diferente aqui. Os que estiverem na Judeia fujam. Mas aqui em Lucas diz, os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, que não fossem para a cidade. E o que nos dá a entender que se cumpriu no ano 70 com a destruição de Jerusalém. Portanto, aqui nos parece ser um assunto totalmente diferente, porque nos fala dos que estiverem na cidade e aparentemente nessa altura seriam cristãos, que se afirma na história da Igreja que todos eles fugiram de Jerusalém antes de ser destruído, mas reza a história que 1 milhão ou 1.100.000 judeus morreram ali, de maneira que é totalmente diferente a história. A Judeia ocupa o território de várias cidades em Israel e não somente Jerusalém, como vimos naquele mapa. E tudo indica que esta fuga para os montes é de muitas centenas de milhares de pessoas, se não milhões. E que esses montes não serão em Israel, porque Israel ficará em guerra e Israel é pequeno, é muito pequeno. É talvez tão grande como New Jersey, que é um estado muito pequeno aqui na América. Portanto, esses montes também não serão em Israel, mas que deverão ser no atual Jordão, na cidade de refúgio chamada de Petra, antiga cidade dos nabateus. Vamos ver alguns mapas para termos mais uma ideia. Como vemos neste mapa antigo de Israel, temos aqui a Galileia, Samaria, a Judeia e a Idumeia. E deste lado temos o Jordão. Deste lado temos Israel e, naturalmente, Jerusalém, a Judeia, e queremos que, quando se der a fuga dos judeus, eles fogem particularmente da Judeia, para aqui, para o Jordão, e particularmente para este lugar chamado Petra. Este lugar é um lugar de refúgio, uma cidade antiga dos nabateus, que se crê que Israel vai fugir para ali porque é um abrigo dos judeus no tempo da grande tribulação. Quem estiver na Judeia, fuja então para os montes, o que nos dá a impressão que é para este lugar, no Jordão, para onde Israel vai fugir. Esta antiga cidade dos nabateus está rodeada de montes por todo o lado, de maneira que se crê que este é o lugar que Deus tem indicado para Israel ser protegido das tropas do Anticristo. Em todos os lados se encontram lá escavações
naquelas rochas desta antiga cidade, e ela só tem uma porta de entrada, e essa porta de entrada não cabem carros nem caminhões, mas só animais e pessoas, que vamos ver na fotografia a seguir. Este é outro pormenor, e esta é a entrada daquela cidade de refúgio no Jordão. Crê-se que é para aqui, para onde os judeus vão fugir e ser protegidos, creio que durante 3 anos e meio, sustentados por Deus, como Deus sustentou Israel no deserto por 40 anos. Esta cidade de ruínas, digamos, fica entre as montanhas e é um extenso lugar onde pode receber milhares, centenas de milhares ou até milhões de pessoas ali. Ela fica no Jordão, fica rodeada de montanhas e só tem aquela entrada entre as paredes das rochas. E como disse, só podem passar animais e pessoas. Os escolásticos bíblicos creem que este é o lugar que Deus tem preparado para a fuga de Israel para o deserto, fora da vista da serpente, nos últimos 3 anos e meio que separam o meio da grande tribulação até que Jesus venha. De maneira que Israel vai fugir no meio da grande tribulação de novo para os montes, e queremos que esses montes serão, naturalmente nem todos irão fugir, mas de um modo particular, aqueles que estiverem na Judeia vão fugir para aquele lugar onde Deus tem preparado esse lugar para o povo de Deus. O facto é que Deus vai de novo alimentar Israel, fugir do Anticristo para o deserto por esses 1260 dias. Apocalipse 12, verso 6 e verso 11. Deus os vai alimentar outra vez fora da vista da serpente. De maneira que tudo isto do capítulo 24 de Mateus diz respeito a Israel e não à Igreja. Eu creio que este é um pormenor importante de Mateus 24, para se compreender que este capítulo se refere ao povo judeu fugindo e não à Igreja fugindo. Que nesta altura dessa fuga do povo judeu, ela estará no céu com Jesus e só volta para a terra passado essa semana de anos da grande tribulação, que falta Israel cumprir no seu calendário profético. Esta grande tribulação sem precedentes na história de Israel e do mundo está revelada em Daniel 12 e Mateus 24, verso 21 e verso 22 e Marcos 13, 19 a 29. E diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. De maneira que será uma destruição tal. Nós temos falado muito sobre isso. Temos muitos programas na internet sobre este assunto. De maneira que o assunto é de veras horrível. Muita deflagração atômica por muitos lados vão acontecer. Depois da abominação, da desolação do templo, Israel e o mundo ficarão na parte mais destruidora da terra que jamais tinha acontecido ou acontecerá. Em Apocalipse 6, verso 1 ao verso 8, revela com as pragas dos 4 cavaleiros e cavalos, 1/4 da parte da população da terra será morta com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Creio que aqui começa a grande tribulação, logo após o arrebatamento. Produzirá um caos tão grande que é muito natural que o capítulo 6 de Apocalipse dê começo à grande tribulação. E para isto se vai manifestar logo imediatamente o Anticristo para trazer uma falsa paz. E depois, quando disserem há paz e segurança, surgirá a repentina destruição, a partir do meio da grande tribulação para a frente.
que o Senhor disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se iria salvar. De maneira que esta história dos 4 cavaleiros e dos 4 cavalos vão deixar a Terra com menos 1/4 da sua população, porque ela vai morrer desta forma. Creio que aqui começa, então, o princípio de dores, ou por outra, começa o princípio da grande tribulação, porque morrem 1/4 da população da Terra. Em Apocalipse 9, verso 13 ao verso 18, revela que, ao toque da 6ª trombeta, ela produzirá 3 pragas que destruirão mais 1/3. Mais 1/3. Além do 1/4 que já foi, mais 1/3 vai ser morta. Eu creio que, naturalmente, com bombas atómicas e de hidrogênio e todo o tipo de metralha. E, naturalmente, com pragas vindas do céu. E ainda o lagar da ira de Deus produzirá um rio de sangue que chegará ao freio dos cavalos. De maneira que Apocalipse 14:20 diz isso, pelo que a grande tribulação será um tempo de destruição sem par na história do planeta. Entretanto, em todo o tempo dessa tribulação de Israel, as 2 testemunhas de Deus pregarão o Evangelho em Jerusalém. Apocalipse 11. E em todo o mundo, 3 anjos pregarão o Evangelho eterno, possivelmente mais 144.000 judeus, segundo alguns teólogos, produzirão uma multidão que ninguém poderia contar, de pessoas que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, de pessoas chamadas de mártires de todas as nações, tribos e línguas, porque são mortas por confessarem a Cristo. Apocalipse 7, verso 9. Vamos ao terceiro aspecto da mensagem. A segunda vinda de Jesus para a Terra encontra-se em Mateus 24, 29 a 35. Nesta parte das Escrituras vamos focar 7 aspectos da profecia, tais como: primeiro, os sinais evidentes da sua segunda vinda. Verso 28 e verso 29, Marcos 13, 24 e 25. Segundo, a sua aparição. Verso 30, em Marcos 13 e verso 28. Terceiro, todo mundo vai ver esta aparição. Mateus 24 e verso 30. Diz que todas as tribos da terra verão e lamentarão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu. De maneira que todas as tribos da terra, aqueles que existirem naturalmente, vão ver o Filho do Homem e se vão lamentar, quando ele vier para exercer juízo sobre a terra. No arrebatamento da igreja, a igreja vai ter com Jesus as nuvens no céu. Mas quando ele vier para a terra, todas as tribos vão vê-lo. Mas quando a igreja for arrebatada, só a igreja o vê nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, a partir das nuvens para cima. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Portanto, são assuntos diferentes. Quarto lugar, os anjos do Senhor irão, ao toque da trombeta, a juntar os escolhidos de todo o mundo. Verso 31 e Marcos 13 e verso 27. Quem são esses escolhidos? Este é um problema que tem dado aso a interpretações diferentes. Porque uns afirmam que os escolhidos são a Igreja. Outros dizem que os escolhidos são Israel. Aparentemente, toda a confusão de a Igreja passar ou não pela grande tribulação parece estar neste termo dos escolhidos. Para um setor do cristianismo, esses escolhidos, como disse, são a Igreja, mas para o outro são Israel. No tempo da grande tribulação. É no tempo da grande tribulação. É no tempo da grande tribulação. E o Senhor prometeu livrar a Igreja do tempo da grande tribulação. Nós aqui queremos que estes escolhidos representam Israel. Porque o contexto assim nos ensina. Quem é que conhece as Escrituras naquele tempo? Não são os gentios. Aqueles a quem os anjos pregaram voando pelo céu
logo mais eles foram degolados. Mas o que temos aqui é que diz que, se possível for, enganariam até os escolhidos, os falsos profetas, enganariam até os escolhidos. Se não há na terra a igreja que foi arrebatada 7 anos antes, se aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador foram degolados, os judeus que ouviram a palavra pelos 2 profetas e pelos seus irmãos, que alguns teólogos creem, que 144.000 por todo o mundo irão pregar o Evangelho, serão esses escolhidos, mas não a igreja. E os falsos profetas, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Portanto, eu não creio que esses escolhidos sejam a igreja, mas sim Israel. Porque não haverá quem saiba o Evangelho nesses dias, a não ser Israel, que tem as bases fundamentais do Velho Testamento e que os anjos pregaram e que as testemunhas pregaram e possivelmente aqueles 144.000. De maneira que nós aqui queremos que estes escolhidos representam o povo judeu, porque o contexto assim nos ensina, como vimos no verso 29. E além disto, este assunto cumpre-se quando o Senhor vier para a terra. Verso 30. E não quando a igreja for ter com ele as nuvens. Creio que isto é compreensível. O arrebatamento da igreja é um assunto totalmente diferente. O verso 31 diz que o Senhor enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta e juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma à outra extremidade dos céus. No arrebatamento da igreja, é o próprio Jesus que vem chamar a sua igreja com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4 e verso 16. Estes escolhidos, creio que representam Israel, a serem juntados na terra para o milénio e vinda de Jesus para a terra. E lembre-se disto, Isaías 27, verso 12 e verso 13, tem uma passagem paralela de Israel ser juntado um a um ao toque de uma grande trombeta. De maneira que eu creio que é assim que se deve interpretar. Que anjos as juntarão ao toque de suas trombetas, e nada tem a ver com as trombetas dos juízos divinos, mas anjos ao toque das trombetas ajuntarão os escolhidos na terra de Israel. Isaías 27, 12 e 13 diz que serão ajuntados um a um. Muitas outras escrituras dizem que o Senhor ajuntará para onde eles foram, para todas as nações, não mais do Egito, mas de todas as nações. Mas ainda em 24 de Mateus, versos 30 e 31, se pode comparar com Apocalipse 6, verso 12 ao verso 17, com a vinda de Jesus para exercer juízo na terra, e as autoridades, governos e o povo em geral dirão aos montes e rochedos para caírem sobre eles, porque é vindo o grande dia da sua ira. Estes escolhidos não são a Igreja de Cristo de todo o mundo, porque a Igreja de Cristo, nessa altura da profecia, já está no céu com Jesus há muito tempo. E agora vem com Jesus para a terra. A Igreja de Cristo, os santos, vem com Jesus para a terra. Portanto, não são os escolhidos, esses são os santos que foram arrebatados. Vêm com Jesus para a terra. Esta é a situação de Mateus 24, é de Jesus vindo para a terra com os seus santos. Judas 14, Apocalipse 1, verso 7, Daniel 7, e verso 13, Mateus 25, e verso 31, Atos 1, e verso 11, e Zacarias 14, e verso 5, e outras escrituras. Estes escolhidos são os judeus espalhados pelo mundo e, naturalmente, aqueles que lá estejam em Israel, que serão ajuntados pelos anjos. E verso 31, e em Marcos 13, 27, diz a mesma coisa. Pergunta-se, como poderiam estes escolhidos ser a Igreja se Jesus, nesta altura, vem com a Igreja para a terra? Jesus volta com os seus para julgar o mundo, para julgar Israel e começar o milénio.
Em quinto lugar, vem o sinal da figueira, com proximidade da sua volta. No verso 32 e 33, Jesus ensinou que a sua volta era precedida com um sinal da figueira, além dos outros sinais. A figueira, é claro que muita gente não crê, mas o que está escrito, está escrito. A figueira é simbólica de Israel. E vamos dar 3 escrituras. Oseias 9 e verso 10, Joel 1 e verso 7 e Marcos 11, verso 12, 14 e 20. Infelizmente muitos ignoram isto e andam confusos. Israel é esse sinal da figueira. Já rebentou as suas folhas, mas não pode dar fruto. Mas a igreja, essa tem que dar fruto da pregação do Evangelho por todo o mundo enquanto está cá. Sexto, sinais da sua segunda vinda de Jesus no espaço e no céu. Para o fim da grande tribulação, a manifestação de Cristo pela segunda vez será, como diz em Mateus 24, 27 a 29, precedida de sinais muito evidentes, como o relâmpago, como o sol escurecido, sem a luz da lua, e como as estrelas ou meteoros caindo do céu, e com as potências dos céus abaladas, como diz também em Lucas 21. Depois da aflição daqueles dias, esses sinais acontecem. Significa no fim da grande tribulação, depois Jesus virá em forma física e todo o olho o vai ver. Mas no arrebatamento só a Igreja de Cristo o vai ver aonde? Não na terra, mas no céu. Mas na terra, pela segunda vez, todas as tribos da terra que existirem vão vê-lo. Sétimo, a geração dos sinais. Da figueira e da lua e das estrelas. Sinais da figueira, da lua e das estrelas e as potências do céu serem abaladas, diz também em Lucas 21, 25 a 27. Esta geração que Jesus falou, não creio ser um tempo de 40, 70 ou de 100 anos, mas creio que se refere a uma época de tempo. E este é outro assunto que também tem causado vários ensinos diferentes. O que queremos que esta geração de que Jesus fala, em Mateus 24, 34, se aplica, portanto, ao tempo em que a figueira começou a arrebentar os seus ramos tenros e com folhas, versos 32 e 33. Portanto, não passará esta figueira sem que esta geração, sem que todas as coisas aconteçam. Qual geração? A geração dos sinais que começaram com a volta de Israel para a sua terra. Este verso 33 diz estas palavras: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Queremos que Jesus virá no tempo da geração que está vendo esses sinais, portanto, pode ser muito breve. Temos alguns sinais de guerras, rumores de guerras, terremotos, etc, etc. Tudo isto, sinais de princípio de dores. Mas os sinais das dores são os outros que estamos vindo a falar. De maneira que esta geração, em que vê Israel na sua terra, eu creio que é essa geração que vai ver a vinda do Filho do Homem para a terra. Entretanto, queremos também que uma geração bíblica de vida consta de 70 anos, baseados no Salmo 90, verso 10. E que Israel já começou a sua restauração em 14 de maio de 1948 e que em 14 de maio de 2018 Israel faz 70 anos no nosso calendário e também isto vai fazer nesses dias comentários sobre o fim dos dias, mas do arrebatamento da Igreja, só Deus sabe qual é o dia e a hora que isso vai dar-se. Mas, quando Ele vier, passam-se 7 anos depois desse arrebatamento ser cumprido. Nós vamos ver um clipe
e depois vamos voltar. Este clipe que vai seguir-se é somente falado em inglês, embora haja uma tradução para outra língua. Por este tempo, todo o mundo sabe que o presidente Trump dos Estados Unidos tem afirmado que protegerá o povo judeu, Israel. E este clipe é uma profecia, ou melhor dito, duas profecias deste profeta Sadhu Sundar Savaraj, relacionado com este homem como sendo escolha de Deus, servo de Deus, o presidente Donald Trump. Em agosto de 2016, este profeta viu no céu que Donald Trump ganharia as eleições americanas. E realmente era em 2016, quando as eleições ainda se não tinham dado. Esta nação precisava de um homem assim. E este homem foi profetizado dele, ou foi dito dele, lá no céu, que ele voltaria a restaurar a América e a proteger o povo judeu. Vejamos com atenção, porque vai ser somente falado em inglês. Assim, por esta razão e por outras, cremos que Deus pode estar às portas para buscar a sua igreja. Tomemos atenção ao conteúdo do clipe. Fourth nation, நான்காவது தேசம் the United States of America. அமெரிக்க ஐக்கிய தேசம். Lord Jesus said, கர்த்தர் இயேசு சொன்னார், I will bless the nation. நான் அந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிப்பேன். I will bless the nations that worships me. என்னை ஆராதிக்கிற தேசங்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்றார். Psalms 33 verse 12 says, 33ஆம் சங்கீதத்தின் 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, Blessed is the nation that makes the Lord God their God. கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்ட தேசம் பாக்கியம் உள்ளது. Trump is my servant whom I have raised to do my will. என் சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படி நான் எழுப்பின என் ஊழியக்காரனே ட்ரம்ப் என்றார். He will be my shepherd to guard and protect my people Israel. என் ஜனமாயிருக்கும் இஸ்ரவேலரை பாதுகாப்பதற்காக நான் எழுப்பியிருக்கும் என் மேய்ப்பன் என்றார். This doesn't require any explanation because you all have been following history, what's been happening. நடந்து கொண்டிருக்கிற சரித்திரத்தை நீங்கள் தினமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறபடினால் இதற்கு மேற்படி விளக்கம் தேவையில்லை. As the angel Gabriel appeared to the prophet Daniel, எப்படி தேவதூதர் காபிரியேல் தாவீதுக்கு தரிசனமானாரோ, the angel Michael visited me தேவதூதர் மைக்கேல் என்னை சந்தித்தார். and he had a scroll in his hand. அவருடைய கரத்திலே ஒரு ஸ்க்ரோல் இருந்தது. When he unfurled the scroll, அதை அவர் திறந்தபோது I saw the number 1948 அப்பொழுது அதிலே 1948 என்ற எண்ணை நான் பார்த்தேன். and 1967. Below the two numbers I saw the word or the number 2017 written there. இந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு கீழாக நான் 2017ஆம் ஆண்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நான் கண்டேன். So then the prophet Jeremiah came near me அப்பொழுது தீர்க்கதரிசி எரேமியா என் அருகில் வந்தார். and he said, 70 years in the history of Israel is very, very significant. 70 வருடம் இஸ்ரேலின் சரித்திரத்திலே மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒன்று. And there is going to come a turning point in the history of Israel in the year 2017. 2017ஆம் ஆண்டிலே ஒரு பெரிய திருப்பு முனை இஸ்ரேல் சரித்திரத்திலே ஏற்பட போகிறது. He said that will be the 70th year of the history of Israel since its formation. அது உருவாக்கப்பட்ட நாட்களிலிருந்து அதுதான் 70வது ஆண்டாக இருக்கும். Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. Now,
you are in the midst of another election. But you know, I must tell you something very honestly. In the past, I was quite concerned about the US general elections. But this year, I just couldn't be bothered. I just didn't know why. I just wasn't interested at all. And I didn't want to bother to even find out, Lord, what do you think? Who will be standing in the office? I didn't bother. It was totally out of my mind, you know. But on the first night, when Brother Neville Johnson was preaching, and while he was preaching, I was just looking at him preaching, and suddenly I was caught up in the spirit, and I found my soul standing before the council, the very council where I always used to go, and I saw Father Abraham, and I was standing beside him, and I was very, very surprised to see Donald Trump come and stand in that room. And this is what I was told. They said Trump will become president. Wait. Listen to the whole thing before you clap your hands. He will be used to clean and purify the nation. As hard as he is, he has been prepared for this. As Cyrus was used to discipline Israel and then to restore Israel, likewise, Trump will be used in the US. He will be used to curb violence. He will be God's mouth and hand for this nation. So, this was a vision that I saw on that 10th of August at 8:23 p.m. For too long, politicians have tried, oh, have they tried, to centralize authority among the hands of a small few in our nation's capital. I see them all the time. Bureaucrats think they can run over your lives, overrule your values, meddle in your faith, and tell you how to live, what to say, and where to pray. But we know that parents, not bureaucrats, know best how to raise their children and create a thriving society. And we know that families and churches, not government officials, know best how to create a strong and loving community. And above all else, we know this. In America, we don't worship government, we worship God. So with that, I'm going to ask Ben Carson, and you can stay if you want it, because you need the prayer more than I do, I think. You may be the only ones. Maybe a good, solid prayer, and they'll be honest, Ben. Is that possible? So, Ben, we'll ask you to say grace. Thank you. Our kind Father in heaven, we're so thankful for the opportunities and the freedom that you've granted us in this country. We thank you for the President and for cabinet members who are courageous, who are willing to face the winds of controversy in order to provide a better future
for those who come behind us. We're thankful for the unity in Congress that has presented an opportunity for our economy to expand so that we can fight the corrosive debt that has been destroying our future. And we hope that that unity will spread even beyond party lines so that people recognize that we have a nation that is worth saving and recognize that nations divided against themselves cannot stand. In this time of discord, distrust, and dishonesty, we ask that you would give us a spirit of gratitude, compassion, and common sense, and give us the wisdom to be able to guide this great nation. In the future, we ask in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's my second favorite book of all time. Do you know what my first is? The Bible. Nothing beats the Bible. Nothing beats the Bible. Not even the art of the deal. Not even. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo povo é o Senhor. Este homem faz a diferença para a América, para Israel e para o mundo. Por estas coisas que temos ouvido e por aquelas que estão acontecendo no mundo e pelo cumprimento profético das Santas Escrituras, queremos que o arrebatamento da Igreja pode estar às portas. Mateus 24. Os escolhidos, os levados e os deixados. Tomemos muita atenção sobre os levados e os deixados. E continuando, meus amados telespectadores, como ia falando, 2018 vai trazer muito comentário e muitas notícias para o mundo inteiro, porque Israel faz 70 anos que foi restaurado segundo o nosso calendário, de maneira que vai ser fértil e abundante em notícias de toda a espécie. Falta saber aquelas que vão vir e que se podem entender biblicamente, e da nossa parte queremos que Nosso Senhor pode vir por este tempo e pode não vir. Não somos dogmáticos. Deixamos aqui um pensamento que por esse tempo poderá dar-se o arrebatamento, mas não posso dogmatizar sobre o assunto. Quarto aspecto, melhor dito, de Mateus 24. A exortação à vigilância, os levados e os deixados, entre o verso 36 a 44. Como temos visto já vários sinais do tempo da segunda vinda, escritos e já foram meditados, e a figueira é o maior sinal para a Igreja de Cristo estar apercebida do tempo do arrebatamento. Isto porque, infelizmente, Israel não crê no Novo Testamento, de um modo geral, graças a Deus pelos judeus que se têm convertido. Mas para a Igreja é um sinal que devemos estar apercebidos sobre este evento do arrebatamento.
E para Israel saber também, se o quiserem, que a volta do seu Messias será depois da sua restauração. E Israel ali está há 70 anos. Agora, nesta penúltima parte de Mateus 24, Jesus chama-nos a atenção da vigilância dos servos de Deus sobre as profecias dos acontecimentos do fim da Era da Graça, que terminam com Mateus 24, verso 14, na pregação do Evangelho por todo o mundo. E então viria o fim da Era da Graça de Deus. E esta vigilância é por Jesus exposta por dois sinais do Velho Testamento que se cumpririam no tempo do fim. Ou seja, que esse tempo do fim seria semelhante ao tempo de Noé, mas também de Lot. O facto é que Marcos também não falou sobre isto que estamos falando, mas Lucas falou e acrescentou também os dias de Lot, em Lucas 17, 28 a 30. E esses dias semelhantes estão entre nós. Eu não sei a razão de Mateus falar somente nos dias de Noé, como o dilúvio, mas possivelmente Deus quer que estejamos focados no juízo divino anunciado 120 anos antes do acontecimento tomar lugar. Porque a restauração de Israel também já começou há 120 anos atrás com o primeiro congresso dos judeus em Basileia, na Suíça. Vamos ver algumas fotos sobre este assunto. Tomemos atenção que, como no tempo de Noé, a arca levou 120 anos a ser construída e o pregador pregou durante todo esse tempo, assim também a restauração de Israel começou há 120 anos atrás com o primeiro congresso sionista. Aqui temos uma fotografia desse evento e aqui lemos o primeiro congresso sionista realizado na Basileia por Theodor Herzl no dia 29 de agosto de 1897. De maneira que devemos estar com atenção aos sinais da restauração de Israel. E todos nós sabemos que em 14 de maio de 1948 nasceu o Estado de Israel. Isto é histórico e é profético. Lembremos-nos disto, que a geração de Noé viu desde o princípio o sinal de Deus. Um barco sendo construído em terra, onde não havia água, e que levou 120 anos a construir. Gênesis 6 e verso 3. E para flutuar na água, mas não havia água lá. Mas que as pessoas deviam entrar naquele barco e ouvir o servo de Deus, mas recusaram e enfrentaram o juízo divino com a morte. O facto é que até ao último dia eles continuavam fazendo pouco do servo de Deus por pregar que Deus ia mandar chuva e pôr aquele barco a navegar. Nestes dias há muita gente que também não está dando valor às pregações e aos avisos e aos ensinos dos servos de Deus sobre este povo de Israel restaurado. E também quem não entrar na arca da graça vai ficar fora dela. O facto é que também nós não devemos desprezar os juízos de Deus anunciados para a grande tribulação, porque os outros enfrentaram a ira de Deus ficando destruídos com o dilúvio. E o facto bíblico é que em Apocalipse 6, verso 12 ao verso 17, o povo e as autoridades no futuro dirão, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nós somos avisados, antes que venham os problemas,
para que alguns possam entrar na Arca da Graça e irem para o céu. Em Mateus 24, 38 e 39, revelam que o povo não percebeu o juízo divino. Não percebeu, diga, não percebeu. Não percebeu o juízo divino até que Noé entrou na arca e depois veio o dilúvio e os levou a todos, porque Deus fechou a porta da arca de Noé. E assim será também com a vinda do Filho do Homem. Disse Jesus, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Agora diga comigo, Jesus disse que o dilúvio veio e os levou a todos, e os levou a todos, e os levou a todos. Toma atenção nesta palavra, levou a todos. E eu pergunto, para onde é que o dilúvio os levou? Podemos nós estar com atenção e dar a nossa própria resposta a esta pergunta. Para onde é que o dilúvio os levou a todos? Naturalmente não os levou para o céu, mas sim levou-os para a morte. Podemos compreender este assunto que Jesus disse, até que veio o dilúvio e os levou a todos? Louvado seja Deus! Se pudermos ler e compreender este assunto, teremos a resposta às dificuldades de interpretação deste assunto. E nos versos 40 e 41, ilustra que uns são levados e outros deixados. Uns são levados e outros deixados. E o contexto é sobre o juízo de Deus preparando uns e outros, como o dilúvio. Diga, o dilúvio os levou a todos. Para onde os levou? E o Filho do Homem disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Para onde é que o dilúvio os levou? Para a destruição e morte. E só salvaram os que estavam na arca. Afirmam avaliados teólogos que estes levados, no tempo da volta de Jesus, pela segunda vez para a terra, não são os que perecem como pereceram, são os que perecem como pereceram no tempo de Noé. Eu vou repetir o meu pensamento. Afirmam diversos e avaliados teólogos que estes que Jesus fala pela sua segunda vez que vindo para a terra são os que perecem como pereceram os outros no tempo de Noé. Só não compreende isto quem não quer. O dilúvio os levou a todos. Não foi Deus que os levou para o céu nem para dentro da arca. Foi o dilúvio que os levou a todos. E os deixados são os que seguem a Cristo para o milénio. Há uns que são levados e outros que são deixados. No tempo da vinda de Jesus, uns serão levados e outros deixados. E como no dilúvio, os levados são os que vão para a morte. São os destruídos. Os deixados são os que seguem a Cristo para o milénio. E o termo levado, e o termo levado, e o termo levado é o mesmo termo de terem levado a Jesus para ser crucificado, para a morte. De maneira que eu creio que está explicado de maneira compreensível que os que são levados vão para a destruição e os que ficaram vão para o milénio, como foi no caso da Arca de Noé. Eu vou repetir que é o mesmo termo levado, como Jesus foi levado para o matadouro, em João 19 e verso 16. Portanto, nestas passagens bíblicas não temos o arrebatamento, mas sim os juízos de Deus na volta de Cristo. E eu creio que isto, e com isto, finda a confusão. E o assunto principal está nestas palavras de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem, em que há de vir o vosso Senhor. Mas estai apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis.
versos 42 e 44. Lembremos-nos das palavras de Pedro, em 2 Pedro 3, versos 3 ao verso 6, sobre Jesus e a vinda dos escarnecedores. E deixamos aqui 2 exemplos bíblicos do desprezo dos avisos de Deus pelos seus servos que anunciam a palavra de Deus. Ou seja, um pai e um filho que sofreram por causa do desprezo do pregador pregar a palavra de Deus. Em Daniel 4, 27 a 33, Daniel disse ao rei Nabucodonosor que desfizesse os seus pecados pela justiça, usando de misericórdia para com os pobres, mas não se importou com isso. Mas ao cabo de 12 meses, ele ainda era arrogante, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória? E logo mais, ele foi comer 7 anos erva como os bois. Um outro exemplo foi com o seu filho Belsazar, em Daniel 5, 24 e 30, quando da sua sentença foi escrita por Deus na parede do Palácio Real. E morreu naquela noite, porque não se arrependeu e não temeu a Deus com a história do seu pai. Quinto aspecto de Mateus 24. A ocupação dos servos de Deus até que Jesus volte. Verso 45 ao verso 51. A última parte deste capítulo 24, no ensino de Jesus aos seus servos, em forma de parábola, de 2 servos e seu senhor, veio o servo prudente e o mau servo, que dizia que o meu senhor tarde virá. Lembremos-nos dos escarnecedores que falou Pedro, que nosso Senhor não vem mais, ele não virá, ele virá tarde. Isto o mundo diz, mas os servos de Deus avisam que nós podemos estar às portas para o arrebatamento da Igreja e para a vinda do dia do Senhor e da sua ira sobre a terra. A ocupação dos servos de Deus é não somente uma ordem divina, mas o trabalho que mais ninguém pode fazer. Somente os servos de Deus podem semear a seara de Deus com a sua palavra. E esta é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. E cada um de nós precisa estar ocupado com as coisas de Deus, porque Jesus vai pedir contas ao que passou e a cada um de nós. Em Lucas 19, 12 e 13, Jesus diz: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Jesus está para voltar e arrebatar a sua igreja. Mas certamente também voltará para a terra, para juízo. E chamado 10 servos seus, dele 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu venha. Até que eu venha. Sabemos nós o preço de uma alma. Em Marcos 8,36 diz que ela vale mais que o mundo inteiro. De maneira que cada um de nós deve estar ocupado em falar aos outros estes avisos divinos de que Jesus Cristo deu a sua vida por nós no Calvário para nos salvar, mas prometeu preparar um lugar na casa do Pai e prometeu depois vir para levar os seus filhos para essa casa, para esse bom lugar. João 14, 1 a 3. E Jesus, quando voltar, somente arrebatará para si os que estão ocupados para lhe dar também o galardão. Eu creio que as 10 virgens de Mateus 25 é para nós um aviso para termos azeite na nossa candeia e azeite extra para a jornada. Lembremos-nos de que este homem nobre é Jesus, que foi para a casa do Pai preparar um lugar e que havia de vir, mas só vai levar aqueles que têm azeite na sua candeia e que têm azeite extra. Estes 2 servos, o prudente e o mau, terão destinos diferentes. A ocupação dos servos é uma ordem divina. O facto é que Jesus falou dos servos que constroem 2 casas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. E depois vem
os ventos e as chuvas baterem com ímpeto naquela casa. E a casa que foi edificada sobre a rocha, que é Jesus, edificada sobre o fundamento sólido, suportou aquelas dificuldades e não caiu. Mas aquela que foi do servo inútil, que foi construída sobre a areia ou sobre a terra, vieram os ventos da provação e as chuvas da provação e bateram naquela casa e foi grande a sua queda. Disse Jesus em Mateus 7, 24 a 27. Pergunto, o que estamos nós construindo? O que estamos nós fazendo? Estamos nós ocupados na obra de Deus? O prudente é bem-aventurado e o servo mau terá a sua parte no lugar de pranto e de ranger de dentes. Finalizando, esta é mais uma chamada de Deus para 3 coisas. Primeiro, compreendermos o tempo em que vivemos na profecia dos últimos dias. Segundo, é para evitarmos a destruição e condenação que se aproxima no julgamento do mundo e que devemos vigiar e estar ocupados na obra de Deus. Terceiro, podermos nos reconciliar com Deus através de Jesus, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor nos reconciliou com o seu Filho amado. E agora, em resumo, daquilo que temos vindo a falar, sobre escolhidos, deixados e levados. O que tenho aprendido é que entre os teólogos que ensinam nas universidades e colégios, existem muitas diferenças e, por vezes, extremas nos seus ensinos. E se entre esses estudiosos e esses professores de teologia existem essas diferenças de ensinos, o que farão os pregadores do Evangelho, que muitos deles não têm acesso a esses ensinos das universidades? Enfim, devemos compreender que se entre os teólogos existem tantas diferenças, que fará os outros que têm que andar procurando aprender na Santa Escritura e com livros, ouvindo, etc, etc. O que temos estudado, creio ser correto e compreensivo, mas não sou dogmático. Os escolhidos, os levados e os deixados foram explicados o melhor que eu sei para vos ministrar. Esperamos que não seja isto motivo de divisão entre o corpo de Cristo, porque a profecia da vinda de Cristo para o arrebatamento e para depois fazer o seu juízo na terra passados 7 anos, não implica com o perdão, nem com a salvação, nem com a regeneração. É um assunto profético de tempo. De maneira que importa que cada um de nós esteja vigilante e que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Entretanto, vamos orar ao Senhor. Se algum coração não é salvo e se quer reconciliar com Deus, diga estas palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a Tua palavra que Jesus deu a sua vida para me salvar e eu preciso de salvação. Eu preciso de reconciliação. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que morreu por mim, mas que Deus Pai o ressuscitou ao 3º dia. Perdoa-me, Senhor. Reconcilia-me, Senhor. Venha em meu auxílio e escreve meu nome no livro da vida, porque eu confesso que Jesus Cristo veio a este mundo dar a sua vida por mim, mas que Deus Pai o ressuscitou. E está à destra do Pai e há de vir como para o céu foi. Senhor, se misericórdia a mim, misericordioso a mim, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Precisa, na sua área, de encontrar uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. Que o Senhor vos abençoe e outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.